Olá! O novo Marco Legal das Parcerias Público-Privadas, as PPPs, já foi aprovado na Comissão Especial da Câmara. Entre os pontos aprovados, o relatório cria novos tipos de contratos de concessão e também dá prioridade à tramitação nos órgãos ambientais dos licenciamentos para os projetos de concessão. E quem vai dar mais detalhes sobre o texto aprovado é o relator da proposta, deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo. Bem-vindo, deputado Arnaldo. Uma alegria estar aqui. Bom, deputado, eu queria que o senhor falasse desse trabalho que foi feito pela comissão e desse texto, que é um texto longo, para dizer para a gente de que forma que realmente vão ser incentivadas essas parcerias com as empresas privadas. Olha, primeiro uma questão que foi muito preponderante nesse trabalho foi o grau de entusiasmo com que os deputados a eles se dedicaram. Todos, desde o presidente da comissão, o João Maia, e eram parlamentares de todos os partidos. Desde o início, nós propusemos esse tema e ficou muito claro que ele não deveria ser tratado como uma coisa de governo e oposição, nem uma coisa de um partido exclusivo. Criou-se, então, o clima para se discutir como uma política de Estado, e era isso que nós queríamos. Nós estamos falando de contratos que vão vigir durante mais de 50 anos. Nós estamos falando de investimentos que são decisivos para a vida das pessoas. Então, nós queremos políticas que sejam estáveis. Segundo ponto, você disse, ficou um pouco longo, é verdade, é grandão, 224 artigos, porém ele consolida várias leis. Há uma lei hoje que fala só de PPP, há outra que fala de concessões, há outras normas que falam de caducidade, de como deve ser extinta as concessões, e há outras que falam até da questão ambiental ou de autorização. Nós juntamos todos esses. Se cada um fosse visto isolado, daria centenas de artigos. Então nós conseguimos aglutinar no mesmo texto e isso é muito importante. Quando uma pessoa quer consultar, não consulta uma lei, depois compara com a outra, isso dá menos problema, menos insegurança jurídica. Por isso que nós achamos que deve ser uma lei geral. Você mencionou alguns pontos também que eu queria depois te contar. Sim, eu queria que o senhor começasse falando da diferença das concessões para as parcerias, já que nós tivemos agora recentemente os aeroportos, também as rodovias que foram passadas para iniciativa privada. Explica para a gente como é que ficou. Bem, para que todos possam entender bem, o que você tem? Você tem o Estado que deve cumprir determinadas funções, fazer serviço ou fazer algumas obras. Hoje o Estado não está dando conta de fazer isso. O poder público não está dando conta. A União, os estados e os municípios têm baixa capacidade de investimento. Então você faz uma negociação em que um privado vem, faz um investimento, é responsável depois pelo gerenciamento, presta esse serviço ou entrega esta obra. Isso são as concessões. Uma variação dessas concessões são as PPPs. Então, dentro de uma família geral das concessões, tem a PPP, que é quando o Estado paga alguma coisa. Porque a cobrança da tarifa, a cobrança do pedágio ou a cobrança pelo serviço não é suficiente para que o concessionário consiga sobreviver. Nós estamos juntando isso. Então você começou falando, tem PPP, tem concessões. Tendo a lei, vão ser concessões, onde tem uma variação, que são os atuais PPPs, que vão chamar concessões, onde nós temos que o Estado fazer um complemento de recursos. Depois disso, nós vamos ter um procedimento simplificado, para aquelas que são mais automáticas, mais fáceis de fazer. Você não pode, num município que vai conceder a iluminação, um município de pequeno porte, comparar com a construção de um grande aeroporto internacional em alguma região metropolitana. São as RDDs? Não, isso chama-se agora concessão simplificada. Então vai ter um procedimento muito mais simples, dentro das concessões. Depois tem uma outra concessão por adesão. O município faz, está bem, o outro município pode pegar aquele contrato e utilizá-lo até um determinado período. Então, com isso, nós vamos dar muito mais agilidade para que hajam mais investimentos e, temos certeza, mais qualidade dos serviços prestados à população. Agora, por último, eu queria que você falasse da fiscalização, como é que vai ser, porque nós vimos recentemente estradas que foram privatizadas e que está havendo uma relicitação, como a 040, porque foram devolvidas para o poder público. Como é que vai ser essa fiscalização para que realmente o empreendimento prossiga? Um conjunto de iniciativas para tornar menos burocrático, tornar mais ágil. Então, por exemplo,
Nós temos algumas concessionárias que depois não vão conseguir se desempenhar bem. Faz parte disso. É igual uma empresa que depois ela não consegue corresponder, a empresa acaba fechando. Então, nós criamos regras para que a mudança do controle aconteça. Num processo como esse de relicitação, hoje está dando muita polêmica, fica no judiciário, demora anos. Nós acertamos comitês de arbitragem, tá certo? E outros procedimentos que vão fazer com que essas pendências possam ter uma forma de serem resolvidas com muito mais agilidade também. Hoje, RJ, Recuperação Judicial, nós vamos, a partir desse projeto, proibir para as concessionárias, porque elas não podem interromper o serviço prestado à população. Então, nós criamos uma série de dispositivos que permitam que, tendo a caducidade, outros possam assumir com muito mais velocidade. Além disso, nós temos também esses cuidados ambientais que você falou. Isso. Sempre compromisso com a questão ambiental, mas queremos um julgamento mais rápido para que isso não determine que projetos fiquem esperando 2, 3 anos para ter o licenciamento ambiental. Enfim, um conjunto de normas que simplificam, desburocratizam e atraem um investimento privado. Isso que vai fazer diferença. Nós estamos festejando 1% de crescimento, é muito pouquinho. E como é que nós vamos ter mais investimento? Se nós tivermos concessões. Por isso que vem essa nova norma legal para simplificar, desburocratizar e criar mais condições para que as concessões se multipliquem em nosso país. Só uma última pergunta, já tem uma estimativa de quanto pode aumentar as parcerias existentes? Olha, os números são tão grandes que eu até fico arriscado em dizer. Hoje, por exemplo, nós estamos falando de um orçamento federal que tem uma capacidade hoje de investimento muito limitada. Tudo aquilo que está previsto, nós estamos agora no processo de aprovação do orçamento pela Câmara para o ano que vem, uma concessão só, tá certo? A concessão que está se fazendo do ponto de vista de rodovias, o que vai envolver de recursos, ela é superior a todo o dinheiro de investimento previsto para o ano que vem. E se você desdobrar isso para todos os modais de transporte, rodoviário, ferroviário, hidrovias, se você somar a isso também outros investimentos na área do saneamento, da habitação, sob a forma de concessões, e nós ampliamos nesse projeto, e eu encerro aqui, tá certo? Para a área social. Então nós estamos falando de concessões para escolas, para a área de presídios, para a área de creches também, que esses equipamentos podem ser feitos com esse tipo de parceria. Tá certo, deputado. Muito obrigada por suas explicações aqui no programa. Prazer, um abraço a todos. Eu conversei sobre o novo marco legal das concessões e parcerias público-privadas, as PPPs, com o relator da proposta, deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo. Obrigada pela audiência. Até a próxima.